Mas que coisa, hein? Quantos criminosos estão infiltrados no nosso Congresso Nacional? Quantos, eu te pergunto? E no nosso STF, a maioria se blindando, correndo que nem barata, se escondendo e mantendo uma postura de inocentes. Já vai começar. E olha aí, mano! A ferroada vai voar. Está no ar! Sangão Blues! Com Toby Cotrim! Nosso direito de se expressar. Você também pode falar. Enquanto o mundo assiste Israel e Estados Unidos defenderem a civilização ocidental contra o regime terrorista do Irã, o Brasil resolveu se posicionar. E não foi do lado certo. Lula, por meio do Itamaraty, condenou os ataques ao Irã. Abraçou o regime do Irã. Disse que a negociação é o único caminho visível para a paz. Paz com quem? Com um regime que executa mulheres por não usar o véu? Que financia o Hamas e o Hezbollah? Que há décadas jura varrer Israel do mapa? Mas não para por aí, não. Gleisi Hoffmann, a ministra que deveria articular política, mas vive articulando, é vergonha internacional, e ela foi além. Chamou o ataque de Trump e Netanyahu de irresponsável e autoritário. Disse que nada justifica a ofensiva militar. Nada justifica? Nem o fato de o Irã estar a um passo da bomba nuclear para destruir Israel? Nem os mísseis que eles lançaram contra Israel? Nem as bases americanas que eles atacaram na região? O PT foi na mesma linha. O partido do Lula e da Gleisi acusou os Estados Unidos e Israel de usarem falsas justificativas para o ataque. Falsas justificativas? As mesmas que a inteligência ocidental aponta como reais há décadas. Mas enquanto isso, o Flávio Bolsonaro chamou a postura do governo de Lula de inaceitável e disse que o Brasil se coloca do lado errado da história mais uma vez. E sabe o quê? Ele está coberto de razão. O recado está dado. Lula, Gleisi e o PT preferem fazer coro com ayatolás que matam mulheres, crianças, inclusive crianças, e financiam o terror, do que ficar ao lado. Eles preferem isso do que ficar ao lado das democracias que combatem o terrorismo. É isso que esperamos de um país que quer ser protagonista global? Subserviência a ditaduras? O governo Lula anunciou um pacote bilionário climático de 250 bilhões de reais. Bonito no discurso, forte na propaganda, mas a pergunta que ninguém responde é simples: de onde vem esse dinheiro? Mobilizar não é investir. Mobilizar é prometer promessas falsas. E promessas falsas não pagam o supermercado. Enquanto falo em liderança global, o brasileiro quer saber o seguinte: se isso vai gerar emprego ou vai gerar mais dívida para nós, o povo. Vamos aos fatos que a grande mídia enterra e parece querer esquecer nas páginas internas e na nossa memória, pois a polícia já havia avançado na terceira fase da Operação Coffee Break. O alvo, Carla Ariane, a ex-nora do presidente. A investigação aponta que ela teria atuado em Brasília para liberar recursos do Ministério da Educação para uma empresa investigada por fraude em licitações. Mas não é só isso. Enquanto isso, o irmão do presidente, José Ferreira da Silva, o Frei Chico, que de Frei não tem nada, é vice-presidente de um sindicato investigado por descontos indevidos em aposentadorias e está blindado. Você sabe, coincidência?
A investigação pergunta: desde quando a família do presidente frequenta os corredores de esquemas de fraude? É por acaso? E o novo PAC? A vitrine do governo. A Transparência Internacional acaba de apontar que Brasil é risco altíssimo de fraude e corrupção. O programa tem nota 0 em transparência. Dos 1,3 trilhões de reais prometidos, apenas 5% tem dados detalhados disponíveis, transparentes, entende? O governo nega, é claro que ele nega, mas a ONG que fez o alerta é a mesma que o Planalto tenta desqualificar. Padrão conhecido, não é não? Quando aparece uma denúncia, mate o mensageiro. Seu PT sendo PT. O governo fala em ano de colheita, mas as previsões mostram que a colheita pode ser bem mais acanhada do que a propaganda vende. A inflação de alimentos vai subir 4% em 2026. O crescimento do PIB, o mercado já projeta apenas 1,8%, metade do que foi em 2023. Enquanto isso, a conta chega. Um pacote de bondades eleitorais de 88 bilhões na economia. Parece ótimo, não é? Mas tem dois efeitos colaterais. Pressiona a inflação e explode a dívida pública. O BTG Pactual projeta que a dívida bruta vai chegar a 82% do PIB em dezembro, a maior desde a pandemia. A pergunta que fica é o seguinte: isso é estratégia econômica ou compra de votos com dinheiro de quem não tem? E quando a economia aperta, o que sobra é o estilo do presidente. Lula chamou Trump de ameaça à humanidade. Disse que Cuba é vítima de massacre. Chamou a captura de Maduro um narcotraficante de injustiça. Agora condena o ataque ao Irã, enquanto o regime iraniano dispara mísseis contra Israel e já matou mais de 50 mil iranianos, compatriotas, mulheres, idosos, crianças. Mas ele apoia o Irã, senhor Lula. Enquanto isso, aliados próximos revelam que nos bastidores Lula usa termos como traição altíssima, com palavrões, para se referir a ministros do STF que ousam ter independência. O resultado disso? Isolamento político. Ele está isolado, esse cara está acabado. Quem é que quer votar num troço desse? Mais da metade dos diretórios estaduais do MDB assinaram um manifesto contra a aliança com Lula em 2026. São Paulo, Minas, Goiás, Rio Grande do Sul, todos rejeitam o PT, todos rejeitam o Lula. Não queremos mais Lula, não queremos mais PT. O partido que o apoiou em 2022 agora foge como o diabo da cruz. Tá entendendo? Já entenderam quem é o Lula? Enquanto isso, as ruas falam, manifestações tomam as capitais. Os números também falam. A desaprovação a Lula chegou a 51,5%. Pela primeira vez, mais brasileiros desaprovam do que aprovam esta porcaria. Entre os evangélicos, a rejeição bate 74%. No Centro-Oeste, 69%. O recado é claro. A tensão não acabou. Um país dividido não cresce. Não cresce. É hora de nos unirmos. Polarização da manchete. Mas estabilidade, meus senhores, dá emprego. E estabilidade não é uma coisa que existe nesse governo. Qual está sendo a prioridade? Estamos entrando em 2026, ano eleitoral, e o debate já virou guerra política. Enquanto isso, nossos governantes preferem defender a ditadura iraniana
do que ficar ao lado das democracias que combatem o terror, que combatem uma ditadura que mata homens, mulheres, jovens, idosos e crianças, que este governo apoia, sem nenhuma vergonha em fazer isso. Ninguém mais fala nesse governo de produtividade, de indústria, de renda. O Brasil entra em uma campanha eterna, e a campanha eterna é incerteza eterna. Discurso forte, inventam números grandes, promessas internacionais, cortina de fumaça nos escândalos, apoio velado a regimes que executam mulheres e financiam terroristas. Mas a pergunta que fica ecoando é direta. O governo está resolvendo problemas ou administrando narrativas? Meus caros, por que se inscrever? Porque a grande mídia quer que você tenha medo, mas nós queremos que você entenda os fatos que eles omitem em tempo recorde, sem censura, sem papo na língua. Por isso eu te peço, ative o sininho, compartilhe, se inscreva e aguarde-nos até a próxima ferroada.